Olá, gente. A paz de Cristo seja com todos. Hoje vamos tocar num assunto aqui em João capítulo 14. João 14, verso 28. O que quer dizer esse João 14, 28, que diz assim: Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se me amasseis, ficaríeis alegre por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O que isso quer dizer, gente? Será que de fato isso quer dizer que Jesus é inferior ao Pai e que Jesus não é Deus? Ou seja, que ele não tem divindade, que ele não é divino, né? Vocês podem averiguar no YouTube uns vídeos que eu coloquei, que é E o Verbo era Deus, parte 1 e parte 2, né? Onde ali eu abordo esse assunto e mostro o texto grego, especialmente em João capítulo 1, versículo 1, que ela está completamente com a adição, além de estar corrompido o texto, que é colocado ali um D minúsculo, é colocado entre colchetes uma adição, um artigo indefinido, ignorando completamente a regra do artigo grego, que na sua presença ele acaba definindo um certo substantivo ou adjetivo, enquanto a sua ausência ele mostra na verdade a qualidade, a natureza, que tipo é, né? Exemplo, eu falo lá do exemplo quando Jesus fala à mulher samaritana, que Deus é Espírito. Também lá aos Coríntios, onde Paulo diz que a palavra que Deus é fiel, né? Também Romanos capítulo 1, versículo 1, final do versículo, diz que o culto é a lógica, né? Nas versões, na verdade, está distorcida também esse versículo lá em Romanos 12, final do versículo 1. Vosso culto racional, né? É o vosso culto racional, né? Indicando ali a natureza, né? A qualidade, de que tipo é ou deve ser o culto. Deve ser o quê? É racional. A natureza do culto tem que ser racional. Então, você pode ver lá que é a mesma formatação de texto. Lá está escrito o quê? E Deus era o Palavra. Theos, né? Theos sem artigo. En, terceira pessoa do singular do imperfeito, do verbo eime, né? Ser ou estar. Rho, o artigo definido, nominativo masculino singular. Logos, substantivo masculino nominativo. Kai, Theos, en, Rho, logos. Kai, Theos, Deus, en, era, Rho, o logos, palavra. Tanto é que se fosse colocado aqui assim, da mesma formatação que está no grego, não tinha nem como ser distorcido esse versículo. Na nossa versão está o quê? E o verbo era Deus, né? E o verbo era Deus. Aí é fácil demais para corromper. Aí voltando aqui de novo para João capítulo 14, versículo 28. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficarias alegre por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quer dizer que Jesus é menor? Em que sentido? Ou seja, Jesus não é Deus? Vamos lá para João capítulo 5, né? Vou ler alguns versículos aqui. A partir do versículo 19. Vamos começar a partir do 17, né? 15 na verdade. 15. João capítulo 5, a partir do 15.
Um homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem havia curado. No caso aqui, o enfermo que já tinha cerca de 38 anos no tanque de Betesda. Informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora. Gente, só esse fato dele chamar Jesus de pai já está dizendo que ele tem um DNA divino. Entendeu? Tanto é que o contexto vai dizer isso. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho, versículo 18, procurava matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Está escrito, gente. João, capítulo 5, eu estou lendo aqui a partir do versículo 15. Aí o versículo 19 disse, retomando a palavra, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, tudo que este faz, quem o Pai faz, o Filho faz igualmente. O advérbio usado aqui no grego é homoios, H-O-M-O, acento circunflexo no O, que é o ômega, e O-S, homoios, né? Semelhantemente, igualmente, do mesmo modo, né? Olha o que diz o versículo 19, retomando a palavra, Jesus disse, em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer, e tudo que este faz, o filho faz igualmente. O que quer dizer isso, gente? Precisa forçar texto aqui? Faz igualmente, tudo que ele vê. O verbo aqui usado para ver no grego, existe 3 verbos, o verbo blepo, que é enxergar normalmente, roral, fala da atitude de prestar atenção para aprender e fazer do mesmo modo. E peorel indica a atitude de vislumbrar, você assim olhar tudo, sabe, de forma assim a estar maravilhado, a contemplar, que geralmente a pessoa faz disso quando está com prazer na vida. Ou então quando se lamenta porque viu tudo agora e não pode mais, sabe? É quando você olha assim com valor, né? No sentido de você estar com prazer na vida ou de arrependimento. Roral. João capítulo 5, versículo 19. Apecrinato ro Jesus kai elege autois. Amen, amen, lego rumin. Udunatai. Rohuyo poiein. Apor real tu uden. É o verbo enxergar, normal. Né? O verbo olhar. Ele olha e faz. Se ele não enxergar, ele está dizendo assim, tudo que ele enxerga, o pai fazer. Como é que ele está falando literalmente enxergar? Aí eu vou para Moisés, quando Deus mostrou a ele o modelo do templo, do tabernáculo, como Moisés devia fazer o tabernáculo. Cada instrumento, cada utensílio, Deus mostrou a ele e disse, olha Moisés, está vendo aqui? Tenha cuidado de fazer tudo conforme o modelo. Você vai achar referência lá em Hebreus, né, quando fala lá o escritor aos Hebreus acerca do tabernáculo. Quando Deus disse a Moisés, toma cuidado para fazer tudo como você viu. Entendeu? Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e lhe mostrará obras maiores do que essas para que vos admireis. Agora impressionante, como é que Jesus estava aqui na terra e o pai mostrava as coisas a ele e ele fazia do mesmo modo. Tá entendendo, gente? É outro mistério que eu não vou entrar aqui nesse assunto para não sair do contexto. Que aqui está falando o quê? Da mesma natureza que Cristo tem como Pai. E em detalhe, João capítulo 1, versículo 1, é de dar um nó na cabeça, gente. É só você mastigar, mas tem que mastigar, não ficar repetindo aquilo que nós ouvimos. E guardando não porque eu acredito, porque é da minha religião. Nada disso, gente. Nós temos que mastigar. Nada de ficar tomando sopinha nem papinha, que é só engolir, não. Em princípio era o Palavra. O Palavra era com o Deus. E Deus era o Palavra. Gente, se ele estava no princípio com Deus e Deus era ele,
Entendeu, gente? Entendeu? Versículo 2. Este era ou estava no princípio com Deus. Tudo por meio dele foi feito, e a parte dele existiu nem sequer uma única coisa. Gente, quem é Jesus? Aqui está falando, versículo 14 diz o quê? E o palavra fez a si próprio, que na nossa versão está verbo. E o palavra fez a si próprio carne. Tudo, o salmista diz, tudo que Deus fez foi por meio do sopro da sua boca, por meio do ruar, né? Por meio do seu espírito, da sua boca, da sua palavra. Enquanto nós não perdemos um pouquinho de tempo pesquisando, gente, às vezes o povo fica admirado com o ministério de Paulo. É só pagar um pouquinho de preço como ele, em oração, é o que me falta, oração, e estudar a palavra, gente. O segredo do sucesso está aí, Josué capítulo 1, do 1 até o 9, leia lá, se quiser saber. Versículo 21, versículo 20 eu vou botar. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que esta, para que vos admireis. Diz mais, versículo 21. Como o pai ressuscita, olha o tempo verbal, como o pai ressuscita os mortos, ressuscita, no indicativo ativo. É uma ação constante, como o pai ressuscita os mortos e o faz viver. Também o filho dá a vida a quem quer. Não foi o pai que disse lá em João capítulo 8, versículo 12, que era a luz do mundo, né? Como está aqui no capítulo 1 de João, versículo 4. Nele, dentro dele, a vida estava, e a vida era a luz dos homens. No grego está assim, en autor, en dentro, no meio, no centro, dentro, autor, ele, zoe, a vitalidade, o vigor, a plenitude de ser, de existir. En, ou en, estava ou era. Caí e rezoe, a vida, a plenitude de ser, de existir. En, era tofos, a luz, ton antropon, dos homens. Então, nele quem? No verbo, no logos, na palavra, que é Deus. Não é a pessoa do Pai, mas é a palavra do Pai que se encarnou, né? Se tornou carne. Diz assim, ainda tem, além de dizer que o Pai ressuscita os mortos e o faz viver, também dá, o Filho dá. Quem o Filho quiser, ele dá vida a quem quer. O versículo 22 ainda diz, pois o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Aqui é que está a chave, a fim de que todos honrem o Filho como honra, do mesmo jeito que honra, versículo 23, capítulo 5, do mesmo jeito que nós honramos Jeová, o Pai, temos que honrar o Filho. Versículo 23 do capítulo 5, o advérbio usado aqui, 23. É de acordo, conforme, que é a conjunção subordinativa kathos, quer dizer, do mesmo modo, conforme, de acordo, segundo, com a mesma honra que honramos o Pai, temos que honrar o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, porque quem é o Filho? O Filho é a palavra. Como é que você vai valorizar uma pessoa se você não valoriza a palavra dela? O salmista não diz isso? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é magnífica, a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Vá pesquisar sobre o cedro do Líbano. Então aqui mostra, gente, esses versículos, nem vou muito além, só aqui já basta. Esse capítulo 5 que eu li aqui, a partir do versículo 15, já mostra no que? Na igualdade. Aqui em Portugal teve um caso que esclarece bem esse assunto. O rei de Portugal voltou para Portugal
e deixou o filho dele aqui, o príncipe Dom Pedro, reinando aqui, não foi isso? Quando Dom Pedro voltava para Portugal, ele se tornava o quê? Ele continuava rei? Ele mandava lá? Se o rei de Portugal, Dom João, viesse para cá, quem era que passava a mandar? Era Dom Pedro ou Dom João? Era o pai ou o filho? Enquanto nós não entendermos isso, gente, ó, o que é que está escrito? Que Deus fez os céus e o céu dos céus para ele reinar. E deu a terra a quem? Bom dia. Aqui, ó. Tá ok. Então, gente, os céus é do Senhor, o céu dos céus ele reina. E a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Como Jesus é identificado lá em Lucas? Porque o filho do homem, e Jesus vai reinar onde? Ele é da descendência de quem? Quem é o rei de Israel, como foi dito pelos 3 magos? E tu, Belém Efrata, não é isso que está escrito? Lá é em Miqueias, se eu não me engano. Então Jesus é o rei, gente. O reino que Adão perdeu para Satanás, Jesus agora ele vem para reinar aqui na terra. E nós, chamados de igreja, ou os poderosos, ou os reis, porque Jesus é o rei dos reis. Esses reis não está falando do rei da terra, está falando de nós, a igreja do Senhor. Entendeu como é que é? Assim como em Portugal, quando Dom Pedro saía daqui e ia para lá, ele se tornava príncipe. E quando o pai dele vinha para cá, era o pai dele que mandava. Da mesma forma, a relação de Cristo com o Pai. Quando diz aqui que o Pai é maior, não quer dizer que Jesus era mais baixo. Não era divino, não. Todo o filho, ele nunca será superior ao seu pai. A única diferença é que quando o pai morrer. É isso? E Deus, ele nunca morre, gente. Entendeu como é o negócio? Eu posso ser o maior empresário do mundo, o cara mais rico da face da terra. Minha mãe e meu pai, meu querido, eu sempre vou estar inferior a minha mãe e meu pai. Minha mãe pode ser uma roceira, pode ser uma faxineira. E eu passar a ser o primeiro-ministro do Brasil. Sempre a minha mãe e meu pai será superior. Então aqui está falando em João capítulo 14, versículo 28, nesse sentido, gente. Porque todo filho deve obediência ao seu pai. Entendeu? Desde quando isso esteja correto. Como está lá escrito que chega Adonias, que usurpou o trono para si enquanto Davi estava vivo. Só que foi frustrado o seu projeto e ele achou pouco, chamou Betseba para pedir aquela virgem que eu não lembro o nome agora dela, acho que é Abisaque, para ser por mulher. O que foi que Salomão disse a Betseba, né? Pede também o reino. Mas antes de Salomão falar isso, o que foi que pegou? Se ajoelhou diante dela. O rei se ajoelhou diante dela, de Betseba. É só você olhar lá. Me parece que é em 1 Reis. E pediu que trouxesse um trono. Porque honra teu pai e tua mãe. Ou seja, valoriza o seu pai e sua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, quando Salomão sobe o trono, aí vem Adonias, joga o papo em Betseba, Betseba come, aí chega diante de Salomão, Salomão agora pede Primeiro Rei, capítulo 2. Diz que, versículo 19, a partir do versículo 19, Betsabeia foi, pois, à presença do rei Salomão para lhe falar de Adonias, e o rei se ergueu para ir ao seu encontro e prostrou-se diante dela. Veja bem, o rei se prostrando diante de uma súdita. Por que isso? Porque era a mãe dela. Depois sentou-se no trono e mandou colocar um assento para sua mãe.
né, para a mãe do rei, e ela sentou-se à sua direita, a posição de honra. Disse ela, tenho um pedido para te fazer, não me negues. O rei lhe respondeu, pede minha mãe, que não tu negarei. Ela respondeu, que dê Abisaque de Sunã como esposa a teu irmão. Em resposta, o rei Salomão disse à sua mãe, por que me pede para Adonias Abisaque de Sunã? Pede também a realeza, pois ele é meu irmão mais velho e já tem do seu lado sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sabe. O rei Salomão jurou pela vida do Senhor que me faça Deus este mal e mande mais ainda outro se Adonias não pagar com a própria vida pela palavra que pronunciou. Eu li até o final para alguém não pegar esse vídeo, editar e distorcer, porque eu falo acerca desse texto aqui da distorção, né? Peça a mãe que o filho atende. Aí voltando, olha o que o rei fez. O rei está lá em cima. Quem é maior? Salomão ou a mãe dele? Mesmo ele estando no trono de Israel, nesse caso aqui, a maior é a mãe dele. Agora, desde quando ela não falha ou não faça alguma coisa que seja contrária a ele? Nesse caso, esse pedido foi contra a lei. Mas Papai do Céu nunca vai fazer ou dar uma ordem contra a sua própria palavra. Porque ele só vela com a palavra dele, com o que ele diz, ele vela. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, gente, esses versículos mostram aqui com toda clareza que nunca aqui está dizendo que Jesus não é Deus. Ao contrário, pegaram em pedra no versículo 15 ao 18 para apedrejar Jesus, porque Jesus disse, eu sou filho de Deus, eu sou descendente dele, eu sou o esperma de Deus desenvolvido, eu tenho a mesma natureza. Ele disse que ainda mais procuraram com empenho apedrejar, matar Jesus, porque não só ele violava o sábado, mas como também dizia Deus ser o seu próprio Pai, igualando-se. Está escrito assim, gente. Amém? Agora esse versículo, João capítulo 10, para encerrar, né? Texto grego. João capítulo 10, quando de novo tentam lapidar Jesus, tentam apedrejar Jesus. E ele pergunta, eu tenho feito muitas boas obras em nome de meu Pai, por qual dessas vocês me apedrejam? E eles dizem, por nenhuma obra boa te apedrejamos, mas por ser tu mero homem, e dizeis, iguala-te a Deus. Aqui, João capítulo 10, a partir do 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Não quer dizer que é a mesma pessoa, mas que é um. Os judeus outra vez apanharam pedra para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse, eu vos mostrei, versículo 31, eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me, apedrejar-me? Os judeus lhe responderam, não te lapidamos por causa de boa obra, mas por blasfêmia. Como hoje essas pessoas dizem que é blasfêmia? O judeu aqui é mais porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Entendeu, gente? Aí Jesus diz, não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ela chama Deus aqueles quais foi a palavra de Deus dirigida, e a escritura não pode ser anulada, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo dizeis blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus. Então só essa atitude de dizer que é filho, já está dizendo que ele tem o mesmo DNA. Então, João capítulo 14, versículo 28, de modo algum, está dizendo que Jesus ali é inferior, no sentido de que ele não ser Deus, mas sim dizendo que, como todo filho, deve obediência, submissão e valor aos seus pais. Amém? A paz de Cristo. Amém.